fala uma coisa, e chegando nesse ponto aí, você já estava concluindo as suas pesquisas? Desculpa, eu fiz uma pergunta para você em off e a gente ficou rindo, mas eu vou repetir a pergunta. Eu tinha te perguntado a que conclusão que você chegou. Aí você falou, a minha conclusão eu já falei tudo até agora. Mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão da conclusão. E me desculpe, eu queria que você voltasse na questão. Vou dividir em duas partes. Primeiro, falar sobre essa conclusão, né, que seria quase que um apanhado geral, um resumo, fazendo o link com a política. E eu gostaria que você falasse mais um pouquinho do fato de Agostinho ter se antecipado às origens do pensamento político na história. Por favor, fale um pouquinho mais sobre isso. Qual a conclusão que você chegou, se é que você chegou a uma conclusão, depois de anos e anos no mestrado e doutorado, trabalhando a questão da política em Agostinho de Hipona? Pergunta difícil de responder, Deodato. A conclusão, de fato, é que eu preciso continuar estudando Agostinho. Porque é um autor que, de fato, não conclui propriamente algo na sua obra. A obra de Agostinho é, sobretudo, problematizante. Ela não é uma obra... Desculpa te interromper de novo. Você vai falar, cara, é chato, mas não tem problema. Imagina. Sócrates era acusado disso. Ele problematizava, não é verdade? E os caras falavam para ele, pô, você não traz a resposta. Não é verdade? Sim, sim. Porque é notável que, do ponto de vista de Agostinho, ele mesmo não está, nos seus livros, construindo uma doutrina, fazendo uma obra filosófica. Para ele, Agostinho, só há uma doutrina, é a doutrina cristã. O máximo que ele está fazendo é tentar elucidar, fazer um exercício de inteligência dos conteúdos revelados da doutrina cristã. Esse exercício de razão sobre os artigos de fé, que são, no mais das vezes, filosóficos, como nós indicávamos. Mas se eu posso dizer alguma conclusão, Deodato, vamos dizer que o saldo que eu encontro a partir de todo esse percurso, ainda em etapa de reflexão, é que nós podemos dizer que há uma filosofia política em Agostinho. Há uma filosofia política em Agostinho porque ele pensa em sua obra a possibilidade de uma política com autonomia em relação à moral, em relação a outras disciplinas. E é o caso da política da cidade terrena. É claro que não há em Agostinho, como haverá em Maquiavel, uma positividade dessa política autônoma. Mas o que há em Agostinho e é consideravelmente inaugural é ele conceder estatuto político, chamar de cidade, chamar de república e chamar de povo um conjunto de seres humanos moralmente desorientados e, mais do que isso, com a natureza depravada. Só para indicar um dado do quanto isso é inaugural, Deodato, até então, na tradição, nós podemos dizer que era impensável uma reflexão política que não fosse
naturalista e moral. Em que sentido naturalista? No sentido de que a política é a realização da natureza humana. A gente pode dizer que, de maneira orientada, Agostinho é o primeiro pensador a conceder estatuto político para homens que não realizam a natureza humana. Por exemplo, uma das definições de homem, de ser humano, de Aristóteles, zoon politikon, animal político. É um animal, então, cuja diferença específica é a política, é ser capaz de se organizar na polis. Ou seja, criar cidades com suas instituições em Aristóteles é também a realização da natureza humana, porque esse animal, ele é esse animal que tem essa especificidade. É também racional, é a definição complementar a essa, é porque ele é racional e vice-versa que ele é também político. Isso está presente em Cícero, isso está presente em muitos pensamentos políticos da tradição. Agostinho rompe com isso, porque se Agostinho mantivesse essa exigência da tradição de só conceder estatuto político para um conjunto de homens que realiza uma natureza humana, Agostinho não poderia dizer que os seres humanos chamados de terrenos têm uma cidade. Nem poderia chamá-los de povo. Então, Agostinho realiza uma considerável inflexão nesse vocabulário político da antiguidade ao conceber uma possibilidade de política e, junto com isso, de reflexão histórica com autonomia, com independência em relação a uma noção de natureza e de moral também. Mas, como eu disse, é claro que essa não é a política desejável para Agostinho. A política desejável para ele é a da cidade celeste, que seria uma política caritativa, uma política da caridade, ou seja, moral e religiosamente orientada. A Hannah Arendt, quando ela faz a pesquisa dela sobre o amor agostiniano, ela chega à conclusão de que era inviável a cidade de Deus proposta por Agostinho, porque o ser humano não é capaz de ter esse amor que ele propõe continuamente. É mais ou menos isso que ela trabalha. Eu achei extremamente curioso. Nem sei se você concorda ou não com essa minha visão do estudo da Hannah. Mas eu queria te falar uma outra coisa. Você tem consciência? Eu te perguntei em off, você... Claro que humildemente você não vai aceitar, não vai falar isso, mas você tem consciência de que você garimpou uns conceitos sobre a política na história inaugurada por Agostinho que ninguém tinha enxergado e que deu um trabalho danado, pelo que eu estou vendo, anos e anos aí tentando garimpar. Você confessou a dificuldade que tem para se garimpar isso, mas você tem consciência de que você tem uma preciosidade na mão? Você encontrou uma nova perspectiva para o estudo da política? Talvez eu tenha elucidado essa dimensão que já estava presente na obra agostiniana e que é ocasião, me parece que é isso que você tão bem enxergou, Deodato, ocasião para nós podermos também dar um lugar de honra para Agostinho na tradição do pensamento político ocidental. De fato,
Agostinho tem o seu lugar consagrado na história das ideias, mas muitas vezes ele é negligenciado e até desconsiderado numa história do pensamento político. E, por tudo que nós estávamos dizendo, Agostinho é incontornável na história do pensamento político ocidental. Inclusive, como eu procurei indicar, há muitos elementos e conceitos e problemas nele, Agostinho, que alguns intérpretes consideram que só surgiram na obra maquiaveliana, mas que, de algum modo, claro que não é do mesmo modo, já estão presentes na obra de Agostinho. Ok. A gente está caminhando para o encerramento, infelizmente, e eu gostaria de saber se você tem algum livro já publicado ou se tem algum que será publicado e quem tiver interessado, qual o caminho para adquirir esses livros, ou agora ou no futuro. E se alguém tiver interessado numa palestra sua, quais são os meios? Se você quiser passar e-mail, quiser falar das redes sociais, fique à vontade. Ótimo, agradeço a oportunidade, Deodato. Eu tenho 2 livros sobre Agostinho que estão no prelo, estão para ser publicados pela editora Paulus. Um mais introdutório, outro um pouco mais aprofundado. O mais introdutório terá o título Como Ler Santo Agostinho, Terapia da Alma e Felicidade, que vai sair no interior de uma coleção da editora Paulus, chamada Como Ler Filosofia. Então, será um livro com uma pretensão mais didática de conduzir o leitor na floresta das obras de Agostinho, mas com destaque para um diálogo chamado A Vida Feliz, que eu, nesse livro, examino assim linha por linha e vou acompanhando o movimento argumentativo do texto, tentando um pouco pegar o leitor pela mão, de maneira que é também um livro de exercício de leitura de texto filosófico. O outro livro deverá se chamar, até o último momento de sair, pode ser que eu reveja esse título, mas no momento ele vai se chamar Filosofia Política em Agostinho, Estudos sobre a Cidade de Deus. Já é um livro mais denso, que é resultado do meu mestrado, do meu doutorado, do meu pós-doutorado e de algumas pesquisas posteriores. Ele também sairá pela editora Paulus. Então, eu peço aos possíveis interessados que fiquem atentos nos catálogos da Paulus e nas livrarias Paulus. Em breve estará à disposição do público. Luiz, eu queria te agradecer demais a tua disponibilidade, a tua paciência e Imagina. Encontrar um tempo aí para a gente bater papo. E muito obrigado, tá bom? A gente volta a se falar com certeza. Um abração. Grande abraço, Deodato. Eu que agradeço. Um grande prazer participar do seu canal. Parabéns mais uma vez. Valeu. Abraço.